Primeira coisa, é a questão do emprego ou desemprego, tá? O que a gente vê nas manchetes de jornal não se reflete na realidade do todo. Você só vê as grandes empresas de tecnologia fazendo demissões em massa. Mas se você acompanhar o mercado de trabalho, por exemplo, nos Estados Unidos, o desemprego americano agora está girando em torno de 3,5%, 3,4%. É o menor desemprego dos Estados Unidos desde a década de 60. Você nunca teve um desemprego. Sim, você tem mais de 50 anos que você não vê um desemprego, 50, 60 anos, que você não vê um desemprego tão baixo nos Estados Unidos. Aí você fala assim, vamos ver, peraí, tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Eu estou vendo na manchete demissão de 10 mil, 12 mil funcionários, 20. O que está acontecendo? Você está vendo as grandes empresas que fazem manchete demitir, mas você tem um monte de pequenas empresinhas contratando. Porque, não faz sentido, né? Então, um dos problemas que o Banco Central americano tem hoje é como é que eu controlo a inflação de salários. Porque o mercado americano de empregos está super aquecido. Toda quinta-feira sai um indicador nos Estados Unidos, que é um dos indicadores de mais curto prazo. Tem um negócio que é novos pedidos de seguro-desemprego. Quando você vai demitir nos Estados Unidos, você pede seguro-desemprego. Tá? Esse número é um dos mais baixos que eu vejo desde que eu comecei a trabalhar. Se não for o mais baixo. Ele está abaixo de 200 mil toda semana. Tá? Se você for ver esse indicador, ele só cai toda semana. Tá? Ninguém está pedindo seguro-desemprego, ou seja, ninguém está ficando desempregado. E será que essas big techs elas estão se movimentando antes? Elas já estão sentindo o cheirinho do que está por vir? Ou você acha que a galera, enfim, ainda está otimista? O que está rolando? Eu não acho que as big techs estão se antecipando a nada. Eu acho que é o seguinte, você tem vários mercados diferentes. Você tem o mercado das big techs, que é possível, e eu não sei se te dizer se é verdade, que elas tenham errado a mão nas projeções de crescimento e agora estão ajustando. E você tem um outro lado que você não vê, que é restaurante, bar, barbearia, um monte de pequenos empreendimentos que não fazem manchete e que você não vê e que, por outro lado, estão contratando pra caramba. Estou falando dos Estados Unidos. Mesmo se você pegar no Brasil, o índice de desemprego brasileiro vem caindo. Sim. O último número de desemprego foi mais baixo. Então o desemprego no Brasil está caindo. E a gente pode interpretar isso de duas formas. Uma é, a economia está aquecida e novas pessoas estão sendo contratadas. E por outro lado isso pode dar problema porque novas pessoas estão sendo contratadas, mais liquidez no mercado, mais pessoa consumindo e talvez a gente não esteja produzindo tanto quanto o dinheiro que tem no mercado ali rodando. E a inflação também. A inflação torando. Juros lá em cima, né? Vamos lá. Inflação tem se provado um problema maior do que os países desenvolvidos tinham imaginado. Tá? Eles claramente subestimaram a inflação lá fora, começaram o aumento de juros atrasado, o aumento de juros, ou seja, a política fiscal, política monetária contracionista, ela tem um período que ela demora para influenciar a economia real, normalmente demora 3 a 4 trimestres para um aumento de juros começar a ter efeito real, tá? Então todo aumento que a gente teve no ano passado vai começar a bater mais forte na economia americana agora, Europa idem, tá? Isso é um dos medos que existe lá fora, é ter errado a mão, mas o Banco Central americano continua dando notícias de que vai aumentar mais os juros, provavelmente eles vão até uns 5,5, tá? Pelo menos as indicações têm sido nessa direção, 5,25, 5,5, tá? Agora, não dá para você falar nunca de uma economia, porque você tem várias economias. Se você olhar, por exemplo, o mercado imobiliário nos Estados Unidos, alguns indicadores já mostram que o mercado imobiliário americano está desacelerando. É como se a bolha não tivesse explodido, ela só está murchando. Está murchando um pouquinho. Tudo que o Banco Central quer é desacelerar devagarzinho. Tá? Para não estourar, né? O problema é sempre que você tem a teoria e tem a prática. E a prática, muitas vezes, não corresponde à teoria. Então, você quer desinflar devagarzinho, mas você tem que combinar, como dizia, combinar com os russos, né? Às vezes... E existe uma inércia ali da velocidade que está crescendo. Assim, e aí, essa questão, eu tinha uma teoria que é o seguinte, você passou... Que é um negócio que a gente discutia muito. A gente passou de 2009, quase que até agora...
ininterruptamente com juros baixíssimos no mundo. Excesso de liquidez, e isso foi acelerado na pandemia. Quando você olha 13 anos, 14 anos de juros baixos e dinheiro abundante, você fala assim, porra, se as cagadas anteriores foram feitas com períodos muito menores, essa deve ser um monstro. E aí você fica olhando e diz assim, putz, vai dar uma M gigante, né, no mundo. E eu sempre tava, eu ficava esperando esse troço. E eu não estava entendendo por que eu não estava vendo o colapso. Que eu falei, cara, eu já vi mercado de criptomoeda dar uma bela afundada, eu já vi o de startups dar uma bela reprecificada, a NFT então sumiu essa bizarrice, né? Agora, eu não vi grandes movimentos mais violentos, igual a gente viu em 2008, por exemplo, tá? Mas geralmente é meio silencioso, né? Não, normalmente esse negócio começa e de repente faz assim, é abrupto. E eu li outro dia, eu não me lembro quem foi que escreveu um texto, que eu achei interessante, falando que dessa vez, talvez, a gente não veja um colapso muito grande de mercados, ou bancos, ou setor privado, porque boa parte das compras de ativos nos últimos 12 anos foram feitos pelos bancos centrais. Os bancos centrais globais, o Fed ou o Banco Central Europeu, foram grandes compradores de ativos. Então, não de todos os ativos, mas eles compraram maciçamente muitos ativos de mercado financeiro para dar liquidez no mercado. Então, a tese que ele colocou no texto dele é que boa parte dos ativos que estão sofrendo estão nos bancos centrais. E como o Banco Central não tem que publicar balanço, né? não tem ação negociada em bolsa, não tem investidor, esse troço não aparece. Então que as grandes perdas estão nos bancos centrais, mas que ninguém está vendo. Então que dessa vez vai ser mais ameno porque não está no setor privado, está nos governos. O que pode ser verdade. E qual que é o... O que acontece nesse cenário? Pô, isso é interessante, hein? É bem interessante, mas eu não entendi qual que é o resultado disso, de estar nos bancos centrais. É uma boa pergunta, ninguém sabe. Mas eu acho que o setor sofre menos, né? Tanto o setor privado... O susto é menor, talvez. As empresas, e aí, pô, as empresas eu acho que sofrendo menos, eu acho que tende a não... Pelo menos da minha forma de pensar aqui, né? Tende a não dar essa caída, essa afundada que a gente teve nas outras crises forte, né? Provavelmente, porque, assim, mercado financeiro, ele depende principalmente de um negócio chamado confiança. Então, se você não confia num banco, ele quebra, né? A corrida bancária. Agora, teu Banco Central não tem o que fazer. Sim, você não tem escolha, entendeu? Você não tem muita escolha. Então você tem que confiar, por default você tem que confiar. Principalmente se for o Fed, que é o Banco Central americano, e o Banco Central europeu. O que acontece? Eu não tenho a menor ideia, entendeu? Então são os dois entes que têm maior capacidade de absorver perdas de longo prazo, porque não tem investidor para sair, para vender, para nada. Esses são os caras que também vão poder renegociar, vão poder... Mas renegociar com quem? Renegociar com eles mesmo. Os caras vão fazer. Não, eles não vão fazer nada, eles não precisam fazer nada, entendeu? Exato, né? Assim, chegar no momento que precisar, né? Que eu nem sei que momento é esse também. Não tem a menor ideia. Acho que eles vão ter liberdade, né? É tipo o buraco negro do crédito, né? Tipo, o que acontece? E esse aqui foi mais um corte do podcast do Mundo Invest. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já separei mais 2 vídeos para você continuar assistindo nossos cortes.